Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo de número 15. Estamos falando aí sobre o tema aprovados por Deus, né? E hoje vamos falar sobre como que isso efetivamente, já estamos falando, né? Se cumpre nas nossas vidas, né? Hoje o chamado para essa aprovação, né, diante do Senhor, é de nos apresentarmos. E Paulo ele vai dizer aqui, no capítulo 2, versículo de número 15, da sua segunda carta a Timóteo, traz um texto riquíssimo, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Muito obrigado, podeis tomar os vossos assentos. Inicialmente, quando tratamos sobre iniciar esse tema, nós falamos sobre a palavra procura, né? A palavra procura, que é de um verbo no grego que denota esforço, diligente, zelo e pressa em cumprir uma tarefa. Quando Paulo está falando procura aqui, ele está dizendo: se esforce, se dedique, tenha pressa para cumprir essa recomendação que eu vou passar para ti. E uma das coisas que Paulo pede para Timóteo se apressar, ser diligente, é na sua apresentação a Deus. Porque logo depois do verbo procura, ele coloca aí: procura apresentar-te a Deus. Então todos nós sabemos o que é uma apresentação. Possivelmente você já apresentou alguém para outra pessoa, você já fez uma apresentação de algo para alguns, talvez para uma plateia, pequena ou grande. Mas uma apresentação, se nós for pesquisar o termo apresentação, ela vem do latim praesentare, que significa dar, mostrar para aprovação, exibir. Então eu coloquei um subtema hoje, né, chamado a apresentação. Alguém que tem a palavra de Deus como seu manual de conduta, de fé, de prática, ele precisa atender algumas recomendações, sempre que essas recomendações, elas são essenciais para que nós possamos, diante do nosso Deus, exercer o nosso papel de cristão. Ser um cristão, seguidor de Cristo, existem algumas demandas. E Paulo está dizendo aqui ao obreiro Timóteo, que ele precisa cumprir uma tarefa com urgência, com pressa. E uma das coisas que eu e você também temos é o cumprimento também de uma missão que o Senhor nos confiou. Nós precisamos a cada dia, né, cumprir tarefas, executar serviços, e tudo isso, como nós aprendemos lá em Romanos, né, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Então nós vimos que todas as áreas da nossa vida, elas precisam ser como se estivesse sendo dedicada a prestar um serviço para o próprio Deus. E não se pode servir, buscar com pressa cumprir uma tarefa sem antes você se apresentar, dizer quem é, o que quer fazer, o que deseja. Então essa palavra apresentação, ela é dar, mostrar para aprovação, exibir, né? E uma definição um pouquinho mais ampliada diz: ação de se apresentar, de aparecer diante de alguém, né? Maneira com a qual alguém se apresenta, aparência. E Paulo está dizendo, procura apresentar-te a Deus. Então nós, para sermos aprovados por Deus, nós precisamos comparecer diante do Senhor. E essa palavra ainda, eu tenho alguma outra informação sobre ela. Essa palavra apresentar-se no grego, ela é uma palavra assim,
paristemi. É um verbo que significa colocar ao lado, ou colocar perto, colocar a mão, apresentar, oferecer, fornecer, colocar uma pessoa ou coisa à disposição de alguém. Metaforicamente, essa palavra no grego, apresentar-se, significa trazer alguém para a comunhão, para a intimidade de outrem. Então, a apresentação, ou apresentar-te, aqui, ela abre um leque para nós perceber que alguém, ele precisa ter pressa, zelo, urgência, para estar perto de Deus intimamente, para estar do lado de Deus, para estar próximo de Deus. Agora, nós não podemos e nem devemos nos apresentar, estar perto de Deus, ter zelo e pressa para cumprir uma tarefa para o Senhor, de qualquer maneira. Existem algumas recomendações, e eu vou trazer um texto, e aí eu vou ampliar o entendimento desse texto, para de que forma eu e você podemos ter sucesso na nossa apresentação a Deus, o chamado à apresentação. Paulo, ele vai fazer esse chamado aos crentes romanos, muito conhecido dos irmãos, e eu peço que vocês abram, e por gentileza coloque ali para reproduzir, no capítulo de número 12, existe um chamado de cada um de nós a apresentar-nos, né? Entendemos um pouco sobre essa palavra apresentação, né? Comparecer, estar perto, chegar mesmo junto, ter proximidade, intimidade. Imagina, dependendo do jeito que você se aproxima, nos relacionamentos diários que você tem, dependendo do jeito que você se aproxima. Quantos aqui são casados? Digam amém. Quantos pretendem casar? Digam aleluia. Ih, fraquinho, né? Você não se casa com essa fraqueza toda. Tá bom. Mas principalmente no relacionamento a dois, a Bíblia diz que nós somos uma só carne, né? Nós somos uma só carne. A mulher, quando Adão diz, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, até poeta ele virou, porquanto do varão foi tomado. Mas dependendo do jeito que você chega nessa mulher, e dependendo do jeito que você chega nesse homem aí, principalmente, por exemplo, depois de um longo dia de serviço, dependendo do jeito e da situação que você chega, dá problema, sim ou não? Sim ou não? Às vezes você sabe algumas brincadeiras que ela não gosta e você vai fazer, e você sabe que vai ficar brava, vai dar problema. Então a apresentação, chegar perto, chegar junto, ela é essencial para você ter sucesso ou não, né? Às vezes a mulher está lá nesse calor, suada, na beira da cozinha, aí você chega todo animado com alguma coisa, e ela não quer nem você perto, o dia inteiro naquela enjoeira, né? Você quer dar um cheiro, mas ela está suada, ela não quer que você dê cheiro. Então, a tua apresentação, principalmente no que tange aos teus relacionamentos, ela é essencial. Acontece isso no relacionamento de pai para com seus filhos, de filhos para com seus pais, né? Então, é importantíssimo essa frase que Paulo diz, ó, procura apresentar-te a Deus. Então, se nos nossos relacionamentos com os nossos, que a gente conhece todo dia, sabe quem é, o perfil, né? Temos muitas dificuldades, imagina com o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos criou, o Deus Santo. Então nós precisamos atender o chamado à apresentação de forma que vai agradar a Ele, de forma que nós vamos ser recepcionados conforme a Bíblia diz e queridos pelo Senhor. E no capítulo de número 12, aos Romanos, versículo de número 1, olha o que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, olha só esse chamado, pela compaixão de Deus, olha só a frase, e eu vou me deter nessa, ó, que apresenteis, olha a apresentação aqui como deve ser, o vosso corpo. Ou seja, quando Paulo diz procura apresentar-te para Timóteo, ele está direcionando a fala pontual, né?
um verbo que diz: procura apresentar-te. É você, Timóteo. Quando Paulo diz aqui, que apresenteis, no plural, o vosso corpo em sacrifício vivo, ele inicia esse versículo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, ou seja, para todos que iam ouvir, no plural, para todos que se consideravam filhos de Deus e, consequentemente, sendo filhos de Deus, se tornaram irmãos na fé, irmãos em Cristo, né? Então ele diz aqui, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, olha só a apresentação importante, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pautado nesse versículo que Paulo diz aos Romanos, eu devo aqui introduzir alguma fala sobre a maneira de nos apresentarmos a Deus. Procura apresentar-te. Como que Deus nos chama para nos aproximar urgentemente e nos apresentarmos a Ele. Na carta aos Romanos, preste bem atenção, o apóstolo Paulo faz um apelo poderoso. Olha o apelo de Paulo aqui: que os crentes apresentem suas vidas. Olha só o termo que ele usa, a maneira ou a comparação que ele faz, o jeito de você se apresentar a Deus, como um sacrifício vivo. Como um sacrifício vivo. E nós vamos usar aqui o Antigo Testamento para identificar como é que era isso, como que se apresentava um sacrifício no Antigo Testamento e como é agora a forma que Deus quer que eu e você nos aproximemos dele e esse sacrifício deva ser apresentado. Esse conceito de apresentar-se a Deus transcende ao simples ato de frequentar a igreja, porque às vezes a gente pensa, essa correria do dia a dia, né? Agenda abarrotada, cheio de coisas para fazer. Se eu for uma vez para a igreja, vou lá, me apresento para Deus e já resolve tudo. Não é isso que a gente está aprendendo aqui, que Paulo está dizendo aos irmãos de fé, aos irmãos que receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Esse conceito de apresentar-se a Deus, ele não se limita apenas a frequentar a igreja, ele também não se limita apenas a praticar algumas boas obras por aí, né? É importante congregar, é importante fazer o bem, amar o próximo, mas também ele não se limita apenas a isso. Trata-se de uma entrega total de corpo, alma, mente e espírito, em adoração e serviço ao Senhor. Então Deus, quando Ele nos convoca a apresentar-se através da palavra de Deus, Ele quer uma entrega total. Ele não quer apenas uma fatia do bolo, Ele não quer apenas uma parte da tua história, Ele quer toda a tua história, toda a tua vida, em dedicação de adoração e também em prestação de serviço a Deus, porque nós vamos aprender que na época dava trabalho oferecer sacrifício, tanto é que uma só família foi separada exatamente para o serviço integral de pegar o sacrifício trazido, fazer o cerimonial que precisava ser feito e ali oferecer diante da presença do Senhor. Então Paulo está comparando os sacrifícios do Antigo Testamento com a nossa própria vida ofertada no altar de Deus em sacrifício agradável, santo ao nome do Senhor. Então veremos hoje o que significa essa apresentação. Paulo havia acabado de expor no capítulo de número 1 até o capítulo de número 11 de Romanos. Se você ler do capítulo 1 até o capítulo 11, você vai perceber que ele está expondo as doutrinas da salvação e da graça de Deus. E nós sabemos, irmãos, que doutrina é o conjunto de princípios que orientam o nosso relacionamento com Deus, com os irmãos e com o mundo lá fora.
ele expôs do capítulo 1 até o capítulo 11, esse sistema doutrinário no que concerne a soteriologia, ou seja, a uma pessoa salva. Ele expõe a condição de pecado que a natureza humana se encontra, através de Adão, no capítulo de número 5, versículo de número 12, ele diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos, por isso que todos pecaram. Capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, graça, favor imerecido, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, depois de acabar de expor todas essas grandes doutrinas da salvação e da graça de Deus, agora aqui, no capítulo de número 12, ele faz a transição para a aplicação prática do que é essa salvação em Cristo pela fé, do que essa graça, esse favor merecido e recepcionado por aqueles que não mereciam, mas foram contemplados, ele vai gerar na prática. O que a salvação produz na nossa vida diária, cotidiana, rotineira. Então Paulo, ele vai iniciar o capítulo de número 12, fazendo a aplicação na vida daqueles que já foram salvos, na vida daqueles que foram alcançados pela graça de Deus, na prática, o que isso vai produzir. E ele mostra que, em resposta à grande misericórdia de Deus, nossa resposta deve ser de entrega total. Ou seja, eu, na condição de pecador, rumo e fadado ao inferno, à perdição eterna, estava caminhando como um homem que caminhava naquele grande campo e que encontra aquele tesouro, e pela alegria que tem, diz a Bíblia, olha só o que a Bíblia diz: pela alegria que tem, vai, esconde aquele tesouro, volta para sua casa, vende tudo que tem e compra aquele campo, diz o texto sagrado na parábola do tesouro escondido. Aquele homem não imaginava naquele dia encontrar um grande tesouro, pedras preciosas, riquezas. Ele deu uma analisada no tesouro e diz: esse tesouro vai ser meu. Vai, vende tudo que tem. E esse vender tudo que tem, que ele possuía, é abrir mão de tudo aquilo que até o dia de hoje ele achava que tinha valor para ele, de tudo aquilo que até o dia de hoje ele achava que estava como o ápice da sua vida. Ele renuncia aquilo que ele tinha, tudo, vende tudo. Então existe aí o que? Uma entrega total. Então quando você encontra Jesus, dá uma analisada, o Espírito Santo transforma a palavra. Não sei como que Jesus te chamou, então cada um teve a sua experiência particular. Talvez você foi através de um hino, ouviu um hino, o Espírito Santo transformou aquela mensagem de salvação e te converteu. Talvez foi através de um culto evangelístico, um culto de domingo no templo, não sei. Você tem a sua experiência de salvação, mas o certo é que você encontra Jesus, analisa e fala: não dá para viver mais sem Ele. A tua resposta de fé deve ser de entrega total. Alguém que não se volta, não se entrega totalmente ao Senhor, ele não pode dizer que verdadeiramente ele se converteu, se arrependendo dos seus pecados e se voltou totalmente para Cristo. Se existe alguma reserva ainda e você não entregou tudo nas mãos do Senhor, então você precisa analisar o que Paulo está dizendo aqui, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Então ele mostra que, em resposta à grande salvação, à grande misericórdia de Deus, nossa resposta, vamos repetir? Deve ser entrega total. Repita comigo: nossa resposta deve ser entrega total. De novo, nossa resposta à grande salvação, à grande misericórdia de Deus, deva ser entrega total. Então Deus não aceita menos do que isso.
não aceita, não existe, não, Deus só quer o coração, não, Deus só quer, não, Deus ele quer entrega total. E alguns pontos importantes nós vamos enfatizar aqui, do que Paulo está dizendo aí, dessa entrega total, dessa apresentação, desse chamado a se apresentar diante de Deus como um sacrifício vivo. Primeiro, apresentar o corpo como sacrifício vivo, está no texto, né? Paulo nos chama a apresentar os nossos corpos como sacrifício, e essa frase, apresentar o corpo como sacrifício vivo, que nós lemos aqui em Romanos 12:1, é uma expressão profunda, e ela possui várias camadas de significado, que tem aplicações e implicações na nossa vida como um todo. Vamos explorar o contexto bíblico e cultural sobre o significado espiritual dessa entrega e as implicações práticas de viver como um sacrifício vivo. Se Paulo está dizendo que a gente tem que apresentar diante de Deus, estar perto, chegar próximo, ter um vínculo de intimidade como um sacrifício vivo, então é importante que nós conheçamos o contexto que Paulo estava pensando, para que nós possamos absorver as lições que o Senhor quer nos mostrar nesse texto e nesta oportunidade. Então, no Novo Testamento, o sacrifício, olha só, preste bem atenção, no Antigo Testamento, o sacrifício animal era a parte central na adoração a Deus. Se era a parte central na adoração a Deus, significa dizer que sem o sacrifício do animal, não tinha como a pessoa adorar a Deus. Então, sem sacrifício, não havia adoração no Antigo Testamento. Animais como ovelhas e bois eram oferecidos no altar como expiação pelos pecados ou como oferta de gratidão e louvor. Tanto no dia da expiação, quando se tinha o oferecimento e o sumo sacerdote entrava diante do Santíssimo Lugar para ali interceder pelo povo e ver se Deus recepcionaria a oferta pelo pecado, o dia da expiação, uma vez por ano. Também existiam outras atividades de festividade, que também não se limitava apenas, irmãos, não se limitava apenas a expiar o pecado, a limpar, a dar a acessibilidade do pecador através daquele sacrifício, mas também tinha oferta de gratidão, também tinha oferta de louvor. Se você ler Levítico, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 7, você vai perceber todos esses rituais que identificavam diversos sacrifícios que eram utilizados animais como ovelhas, bois, oferecidos no altar em oferta pelos pecados, em gratidão também e em louvor ao Senhor. Então, o sacrifício significava morte. Algo precisava ser morto para satisfazer os requisitos da justiça de Deus e restaurar o relacionamento entre Deus e o homem. Então funcionava assim: um animal inocente morria, e através daquele animal inocente, ali havia uma proposta de que no lugar do pecador, do transgressor, aquela vítima que não tinha nada a ver com os pecados do transgressor, ele substituía. A ideia ali era de substituição. Então oferecia-se no altar, no Antigo Testamento, um animal morto. Vamos repetir? Oferecia-se no altar, no Antigo Testamento, um animal morto. Repita comigo: animal morto. Essa era a oferta que o Senhor requeria no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Um animal já morto e as suas partes ali, para serem ali
consumidas através do sacrifício. Então muitos animais eram levados ali, mas todos eles eram sem vida, eram mortos. Vocês percebem que Paulo aqui, ele já não está mais tratando de coisa morta, porque nós percebemos que na nova aliança, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi morto, mas ao terceiro dia ele reviveu. E agora Paulo está chamando, a chamada de Paulo para a apresentação aqui, não é para trazer diante do altar, para se adorar a Deus, para se louvar a Deus, para se servir a Deus, porque eu disse para vocês que oferecer sacrifícios no altar dava trabalho mesmo, tinha que matar o animal, tinha toda uma liturgia, uma cerimônia na preparação. Agora Paulo está chamando a atenção em Romanos 12:1, Paulo atualiza, Paulo dá uma nova formatação, ele fala de um novo tipo de sacrifício. Se antes era um sacrifício morto, agora ele está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereçais os vossos corpos morto, sim ou não? Não, os vossos corpos como sacrifício vivo, porque Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Então essa aqui é a nova formatação na nova aliança, onde Paulo está chamando a nossa atenção para se apresentar a Deus, porque nós somos os irmãos hoje que estão ouvindo a fala de Paulo. Na época da igreja de Roma, quem estava ouvindo rogo-vos, irmãos, era aqueles crentes. Hoje, quem está ouvindo essa fala de Paulo, somos nós que aqui estamos nesta noite. E quantos se consideram irmãos de fé, digam amém. Ele não pede que os cristãos ofereçam algo que morra no altar, não, mas ofereçam a si mesmo, vivos, ativos e inteiros. Quantos de vocês lembram sobre o que falamos na semana passada? Quantos de vocês lembram o que falamos na semana passada? Sede fervorosos no Espírito, né? E aí a gente trouxe o significado do termo. Alguém fervoroso no Espírito é alguém, essa palavra ferver, todo mundo conhece, é alguém que está quente, esquentado, borbulhando, apaixonado, né? Está fazendo com paixão, está fazendo com empenho, com ânimo. Então aqui Paulo está exatamente pontuando que no altar da presença do Todo-Poderoso, nós precisamos ofertar as nossas vidas vivas, nós precisamos ofertar as nossas vidas ativas, nós precisamos ofertar as nossas vidas por inteiro, como um sacrifício a Deus. Essa é a nova forma que envolve a vida nossa, na sua integralidade, na sua totalidade. E se nós formos fazer aí uma comparação sobre sacrifício vivo versus sacrifício morto, nós vamos ter que sacrifício morto era no sistema do Antigo Testamento, o animal oferecido era sacrificado e morto, e aí nesse oferecimento desse animal, preste bem atenção isso aqui, levava ali o cordeiro sem nenhum defeito, degolava ele e colocava ali no altar. Esse mesmo animal era a última vez que ele seria levado ali no altar, encerrava o ministério dele. A gente, como sacrifício vivo, não encerra o nosso uso de oferta, o nosso ministério. No Novo Testamento, o sacrifício vivo, o crente se oferece, não, eu estou chegando aqui, Deus, e agora eu vou ficar igual um prego no banco, eu vou ser crente só para ir para o céu, vou ficar de boa, tranquilo, não quero me envolver com nada, não quero nem orar muito, porque dizem que quem ora demais, o Satanás fica furioso, então não vou nem jejuar, vou ficar quietinho aqui. Então vai ficar um crente prego no banco, e Deus não quer isso.
No Antigo Testamento, o cordeiro chegava lá, morria e ali finalizava. Tem crente que é assim, irmãos, não quer fazer nada, não quer levantar um prego dentro das atividades de adoração, de louvor a Deus, não quer se envolver com a música, não quer se envolver com o departamento de ensino, com casados no plano de Deus, não quer pegar uma responsabilidade na igreja. No Antigo Testamento, o cordeiro chegava morto e finalizava, ele viveu só até aquele dia. No Novo Testamento, Paulo está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que cada um de vocês se apresentem diante de Deus como sacrifício vivo. Quantos estão vivos aí? Diz amém. Meu Deus do céu, tomara que vocês estejam mesmo captando aquilo que o Senhor passou para mim no estudo desta palavra. Isso significa, ao invés de uma oferta única e final, ao invés de oferta única e final como era lá, como nos sacrifícios mortos, nossa oferta a Deus, ela é contínua. Se é um sacrifício vivo, significa que ele vai ter continuidade na sua vida. A nossa oferta a Deus no sacrifício vivo que somos nós mesmos, precisa ser uma oferta contínua. A nossa vida como um todo precisa crescer, como diz Pedro, na graça e no conhecimento. Precisa, como diz Paulo, ser de firmes, constantes, e olha o termo, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Precisa ser igual Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é alguém que fica estacionado, parado, amoado num canto, porque está morno, fraco, anêmico, e às vezes, muitas das vezes, muitos estão mortos espirituais, mas eu e você temos vida e vida com abundância. Quantos têm vida na pessoa bendita de Jesus Cristo? Então você é um sacrifício contínuo. A tua vida precisa continuamente ser ofertada a Deus a cada dia, na tua maneira de ser, na tua maneira de falar, na tua maneira de se posicionar diante de situações. Você é um sacrifício contínuo, vivo. Ela envolve todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. E que isso envolve, olha só, um pouquinho mais profundo. Viver como um sacrifício vivo implica em uma rendição constante e diária a Deus. Todo dia, irmãos, todo dia. Se Paulo está dizendo que é um sacrifício vivo e que nós precisamos nos apresentar a Deus como tal, todo dia eu preciso me render ao Senhor. Todo dia eu preciso me apresentar diante de Deus para um novo desafio, para uma nova etapa, para novos desafios pela frente. Não é um evento único, mas é um processo contínuo de morrer para os nossos desejos egoístas e viver para a glória de Deus. É todo dia renúncia, é todo dia batalha. Judas falou no versículo de número 1, lá em Judas ele diz, irmãos, vocês precisam batalhar. Paulo vai dizer em Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta, ele também compara com batalha, e batalha é todo dia temos batalha para enfrentar diante da presença do Senhor, porque você está vivo, amém? E como isso também se dá, o que mais envolve essa questão de se apresentar a Deus como sacrifício vivo? Envolve a santidade e o corpo como sacrifício. Paulo destaca que o sacrifício deve ser santo e agradável a Deus. Não é se apresentar de qualquer jeito. Se você está vivo e tem vida em Cristo, você precisa se apresentar de maneira satisfatória. Isso implica que Deus não está interessado apenas na quantidade do sacrifício, porque às vezes, irmãos, a gente dá muito, né? Ou seja, doa muito do nosso tempo, doa muito da nossa disposição, doa muito do nosso ser, das nossas atividades. Somos intensos, muitos de nós somos assim, mas Ele não quer só a quantidade de oferecimento, de sacrifício vivo, Ele também quer qualidade. Ele exige também ser um sacrifício
santo, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, precisa ser agradável a Ele, e a Bíblia diz que Ele é um Deus santo, então nada menos do que esse padrão de santidade Ele requer para ser oferecido a Ele. Isso implica que Deus não está interessado apenas em quantidade do sacrifício, mas também na qualidade dele. Como está a qualidade do teu sacrifício? Eu pergunto para tu aí. Nas empresas tem um setor das empresas que ele é o controle de qualidade, das empresas tem o controle de qualidade, e volta e meia esse controle de qualidade, ele inspeciona os setores da empresa, para ver se o produto de fato e de verdade está sendo produzido, confeccionado para ser enviado, entregue, com o controle da qualidade que necessita. Se hoje o Senhor fosse verificar no controle de qualidade espiritual dele, como é que está a condição do teu sacrifício?